fervente oração, vem o teu coração ter a paz que o Senhor pode dar, mas só podes vir o que estás a pedir quando tudo deixares voltar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares voltar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Seu imenso poder te virá socorrer quando tudo deixares voltar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares voltar. Se orares, porém, sem que o teu coração sinta a paz que o Senhor pode dar, foi por Deus não sentir que tua alma serviu, tudo deixando voltar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares voltar. Quando tudo deixares voltar. Quando tudo deixares no altar. Amém. Deixe tudo no altar do Senhor. Olá, meu irmão, minha irmã da Igreja Batista da Pituba, meu querido amigo, amiga, que se junta a nós para celebrarmos juntos o nome de Jesus em mais um culto, numa quarta-feira à noite, quando a gente tem a oportunidade de ouvir canções, falar com Deus, ouvir a sua palavra, no momento de comunhão pela união do Espírito Santo. Conquanto estejamos, cada um em sua casa, unidos no mesmo propósito, que seja exaltado o nome de Jesus. Seja bem-vindo no nosso canal do YouTube, você que nos acompanha, você que nos visita hoje, que Deus abençoe a sua vida. A nossa igreja nesse mês de maio está em uma campanha de oração em favor da família promovida pela Junta de Missões Nacionais da Convenção Batista Brasileira, envolvendo todas as igrejas batistas do Brasil, cujo tema é Jesus transforma minha família. E eu quero te fazer um convite para uma série de conferências que será projetada, transmitida no nosso canal do YouTube e também pelo nosso canal no Instagram, ou melhor, desculpe, no Facebook, ok? Vai ser a partir de sexta-feira, sexta, sábado e domingo, às 20 horas. O pregador será o pastor Sam Chipt, autor de diversos livros e conferencista internacional, já pregou em quase todos os países do mundo.
e ele se dedica também em falar sobre a família, em orar e ministrar e escrever sobre a oração em favor da família. Dentre os muitos livros que ele já escreveu, um dos mais conhecidos é Fator Oração, livro excelente sobre esse tema, vale a pena ler, tá bom? Então o pastor Sam Chip será o conferencista nesta conferência sexta, sábado e domingo às 20 horas, tá bom? Não perca, nós vamos divulgar também o link para que você possa nos acompanhar. Também nós estamos na campanha SOS Cesta do Amor, para ajudar as famílias em dificuldade. E nesse final de mês, cerca de 50 famílias aguardam a nossa ajuda, o nosso socorro, com a entrega de cestas básicas e outro tipo de recurso, outro tipo de ajuda. Além deles também, nós temos uma congregação no presídio, temos uma missionária que trabalha dentro de uma congregação lá dentro, e nós estamos também levantando um kit de higiene pessoal para abençoar os nossos queridos novos irmãos em Cristo e frequentadores dos cultos da nossa congregação ali no presídio, tá bom? Então você pode nos ajudar contribuindo nessa conta que aparece aí e também trazendo oferta, alimento, doação de alimentos diretamente nos pontos de entrega que você pode buscar informação também conosco, ok? Domingo pela manhã, às 10h10, teremos o nosso culto e você é convidado para sintonizar conosco, mas antes, 9 horas, temos a Escola Bíblica Discipuladora. E ao longo da semana também nós teremos os nossos pequenos grupos multiplicadores em pleno funcionamento online e você é nosso convidado para participar conosco. Maiores informações você tem o contato aí, ok? E eu quero agora te convidar para, assim que terminar este culto, permanecer conosco lá no nosso perfil do Instagram e poder acompanhar uma live sobre oração, tá bom? Uma live de oração. Vamos discutir sobre o tema oração e vamos também orar pelos pedidos que forem chegando. Então, participe da live levando o seu pedido de oração, ok? E por falar em oração, a palavra de Deus nos ensina no Salmo 34, versículo 4, clamou este pobre e o Senhor ouviu e o livrou de todos os seus temores. Nessa certeza que podemos orar ao Senhor, e quero te convidar para orarmos agora. Falemos com Deus. Deus de amor, de infinita bondade, muito obrigado pela sua presença conosco. Teu Santo Espírito nos dirige e nós cremos, Pai, que o Senhor há de nos abençoar em cada momento deste culto. Já sentimos a bênção, a presença, a direção, o toque do Senhor. Pedimos-te, Pai, que neste culto o teu nome seja engrandecido e as nossas vidas alcançadas com os teus propósitos para nós. Fala, pois, aos nossos corações. Toma a condução de cada ato. Abençoa-nos na palavra que vamos ministrar nessa série de estudos da oração do Pai Nosso. E que possamos ser instrumentos do Senhor para abençoar todas estas vidas. E agora, Pai, este lar que ora comigo, seja alcançado com a Tua bênção e com a Tua graça. Cubra esta casa com Teu manto santo, é a nossa oração, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Glória a Deus. Temos estudado nas quartas-feiras sobre a oração do Pai Nosso. E já tivemos a oportunidade de fazer alguns estudos. Por exemplo, o primeiro foi sobre Pai, Abba Pai. O segundo foi a declaração que está nos céus, descrevendo a divindade de um Deus que é transcendente, mas também imanente, presente entre nós. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Tivemos a oportunidade de estudar sobre isso. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E agora vamos estudar sobre o nosso tema, o pão nosso de cada dia. Vamos pensar sobre esse tema e vamos deixar Deus falar e abençoar as nossas vidas. Antes eu quero voltar ao tema da semana passada e lembrar que nós precisamos pensar sobre essa expressão, seja feita a tua vontade. Tá bom? Pense nisso, guarde essa frase aí. Vamos ler o texto bíblico? Mateus capítulo 6, versículos de 9 a 13. Diz assim: vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão de cada dia, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores.
E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Esta oração que Jesus fez ensinando aos seus discípulos como orar, mas muito mais preocupado em ensinar a forma, ele queria ensinar sobre o que orar. E ele nos ensina exatamente que devemos orar sempre para que seja feita a vontade de Deus. Isto é, render-se aos propósitos de Deus na história. Ele tem os seus propósitos, nós devemos nos render, pois Ele é soberano. Devemos também nos oferecer como instrumento para que o mundo possa experimentar o governo de Deus através da nossa mensagem, da exortação e do ensino de quem é Deus e quão soberano Ele é. Devemos também nos sujeitar ao domínio de Deus, aqui dentro do nosso coração, para que as coisas do mundo aqui na terra, as coisas naturais, as coisas do homem aconteçam o mais próximo possível da maneira como acontece lá no reino dos céus. Seja feita a tua vontade, assim na terra como é lá no céu. Em outras palavras, Jesus está nos chamando para que, além de nós, outras pessoas possam experimentar como seria o mundo em que vivemos se a plena, maravilhosa e abençoada vontade de Deus fosse feita de forma absoluta neste mundo. Por essa razão, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, são pedidos interligados, interdependentes, que não podem ser isolados e estudados em separado, mas compreendido como uma completa oração em que uma frase explica a outra e dá sentido à outra. Hoje nós vamos pensar sobre um outro pedido, cujo foco muda um pouco, agora falando mais da necessidade do homem. E a oração de Jesus inclui esse pedido. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, né? Dá-nos hoje este pão de cada dia. Eu quero te ajudar para juntos compreendermos essa expressão, pão nosso de cada dia. Para tanto, vamos nos valer de alguns textos bíblicos para juntos crescermos no conhecimento desta verdade. E em primeiro lugar, eu quero destacar a seguinte expressão: os apetites humanos encontram plena satisfação em Deus. Somente em Deus está a plena satisfação dos apetites humanos. Quando nós falamos apetites humanos, estamos só falando do pão, não, viu? Estamos falando só do alimento material, não só daquela comida gostosa preparada ou daquele pão comprado na padaria. Existem outras necessidades, outras fomes, outros apetites aguçados na vida do homem que encontrarão apenas, só se encontrarão em Cristo Jesus a satisfação plena deste apetite. O pão é o símbolo da satisfação plena. Isto é, tudo quanto o ser humano precisa para realizar-se integralmente pode ser simbolizada na expressão o pão. O pão que alimenta as emoções, o pão que alimenta qualquer organismo para se fortalecer, para vencer as enfermidades, o pão físico, alimento diário, pão material, o pão espiritual, qualquer que seja a fome do homem, pode ser saciada pelo pão. A expressão pão, então, simboliza a satisfação plena dos seres humanos. Alguns teólogos apontam para essa expressão como a mais humana de todas as petições. Dá-nos hoje o pão de cada dia. A mais humana de todas as preces, de todos os pedidos. Por entender que a expressão grega artos, ou a latina panis, que literalmente significa pão comum, é aquela expressão que pode ter um significado muito mais amplo. Aquele pão comprado na padaria está representado e contido nessa prece, dá-nos hoje o pão de cada dia, pois é a mesma expressão utilizada por Filipe quando ele se dirige a Jesus naquele episódio da multiplicação dos pães. Antes, Filipe pergunta a Jesus: onde compraremos pão para estes comerem? Registrado lá em João, capítulo 6, versículo 5. A mesma palavra, artos,
no grego está presente aí para se referir a pão. E todos sabemos que as necessidades humanas não se restringem apenas à fome física, mas transcende as realidades materiais. Jesus respondeu, Mateus 4:4. Vamos ver juntos? Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Quando nós oramos, dá-nos hoje o pão de cada dia. Embora usamos a expressão pão, essa expressão pode ser literalmente, como pode ser também figurada, representando todo tipo de necessidade humana que estaria saciada em Deus através de Cristo Jesus, o seu Filho. Aliás, levando em consideração a recomendação de Jesus para que os seus discípulos não estivessem tão preocupados com o que beber ou comer, seria até estranho interpretar o pão nosso como uma súplica apenas da provisão meramente material. Eu quero ler com você Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6, 2 versículos 25 e 26, diz assim: Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com as suas próprias vidas quanto ao que comer ou beber, nem com seus próprios corpos quanto o que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida? E o corpo mais importante do que a roupa? Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo, o Pai Celestial os alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Então, Jesus, ele nesse ensinamento, ressalta sobre a nossa preocupação, que deve transcender apenas as questões materiais. É preciso buscar saciar as necessidades espirituais. E todo ser humano traz uma necessidade de uma relação com o transcendental. Esse vazio que traz dentro de si só pode ser preenchido por Jesus. Dá-nos hoje o pão de cada dia. É preciso nos lembrar que o nosso Deus, ele é o Deus da provisão. O Deus da provisão, Jeová Jireh. E a expressão pão nosso de cada dia pode muito bem ser literalmente traduzida como pão de amanhã. Preste bem atenção nisso. Quando nos ensinou a pedir o pão nosso de cada dia nos dá hoje, Jesus está fazendo uma referência ao, entre aspas, pão de amanhã. A expressão grega epiousios significa literalmente amanhã, numa alusão ao maná que Deus havia providenciado para o povo lá no deserto durante a sua peregrinação, conduzido por Moisés. Assim que o povo saiu, o povo experimentou uma dificuldade com a sede. E Deus providenciou então, transformando a água amarga em água potável. E o povo pôde chegar a um local chamado Elim, Vale de Elim. Dali o povo precisava seguir viagem. E o povo começou a reclamar com Moisés, dizendo que estava com muita fome. E chegou até a dizer assim, não seria melhor se voltássemos para o Egito? Éramos tratados lá como escravos, éramos castigados, mas todo dia a gente tinha o que comer. Nem que fosse a comida sem muita qualidade, mas tínhamos o que comer. E começava então a murmurar, a reclamar. Deus então providencia algo maravilhoso. A palavra de Deus nos ensina sobre isso. Êxodo 16, versículos 4 e 5 diz assim: Disse, porém, o Senhor a Moisés: Eu lhes farei chover pão do céu. O povo sairá e recolherá diariamente a porção necessária para aquele dia. Com isso, os porei à prova para ver se seguem ou não as minhas instruções. Preste atenção nessa última recomendação. No sexto dia trarão para ser preparado o dobro do que recolhem nos outros dias. No sexto dia trarão para ser preparado o dobro do que recolhem nos outros dias. Havia uma recomendação, se você prosseguir na leitura do texto você vai encontrar, em que Deus orienta Moisés em que o povo não deve recolher a cada dia alimento além daquilo que representa a sua necessidade ou da sua família. Ele não deve recolher alimento e ficar guardando para o dia seguinte.
O texto até menciona que um ou outro chegou a desobedecer e levar para casa, mas de um dia para o outro aquele pão se enchia de mofo e o pão não prestava para comer, porque o povo não deveria guardar comida para amanhã. A alimentação era para aquele dia, confiando que a cada dia Deus iria suprir a sua subsistência, o pão de cada dia. Porém, no sexto dia, que é a sexta-feira, ele deveria pegar a porção dobrada, ou seja, o pão que serviria para a sexta e para o dia seguinte. Por quê? Porque o dia seguinte era o quê? Era o sábado. Era o dia do Senhor, era o dia do descanso, era o dia para ser dedicado à adoração a Deus, à busca real de um relacionamento próximo com Deus. E naquele dia ninguém deveria trabalhar, então o povo não deveria sair de sua casa e recolher o alimento que cairia do céu no sábado. Então Deus manda para a sexta-feira já o alimento do dia de amanhã. O pão de amanhã é a mesma expressão usada por Jesus em dar-nos hoje o pão de amanhã. Os 10 mandamentos incluíam a guarda do sábado. Nenhum israelita poderia trabalhar no sábado, pois o sétimo dia era totalmente separado para descanso e adoração. O sábado possui algumas funções, eu quero destacar duas. Primeiro, ensinar o povo a depender de Deus. Ensinar o povo a depender de Deus sem a necessidade de seus próprios esforços. Você é capaz de confiar em Deus desta forma? Colocar nas mãos de Deus a luta, a batalha e descansar? Existem momentos na vida em que a gente não deve correr, em que a gente não deve se esforçar. São os momentos que a gente confia completamente no Senhor e entrega nas mãos dele. Lance sobre ele a sociedade, porque ele tem cuidado de vós. Descansa no Senhor e espera nele. O sábado representa esse dia. Infelizmente, tem muita gente que faz do seu Shabat, do seu dia de descanso, um dia que deveria ser usado mais para devoção e para busca ao Senhor, um dia de trabalho frenético, achando que se não aproveitar esse dia, vai lhe faltar. Esquece que Deus é o Jeová Jireh. Segunda coisa, era a oportunidade de criar a imagem de um tempo quando todo o universo seria plenamente satisfeito em Deus. É como se o Shabat, o sábado, o descanso, fosse um momento de ensaiar aqui na terra como será lá no céu. É o tempo de encontro pleno. Você e Deus, você e sua família e Deus. Sabe aquele momento de comunhão, aquele momento de busca ao Senhor, aquele momento de contrição, aquele momento de entrega, aquele momento de firmar compromissos, aquele momento de aprofundar no conhecimento. É esse dia. Então o Shabat, ou sábado, o descanso, os dias sabático, é o dia em que seria utilizado para ensaiar aqui na terra como seria ou como será lá no céu naquele dia. Seria então uma antevisão do céu. O sábado era a figura do reino de Deus em plenitude aqui na terra. Aquele reino de Deus que o Novo Testamento chama de céu. O céu não é outra coisa senão perfeita harmonia entre Deus e a sua criação enquanto estamos aqui na terra. Durante a peregrinação com Moisés, Deus alimentava o povo através do maná, o pão de cada dia, que literalmente caía do céu, é o pão que veio do céu. Na sexta-feira, Deus mandava uma porção dobrada, pois o sábado era dia de descanso e de adoração, de modo que ninguém poderia recolher o maná. Isto é, ninguém podia trabalhar. O povo recebia na sexta-feira, não apenas o pão da sexta, mas o pão do sábado, porque era o pão de amanhã, que indica que estamos ainda na sexta-feira, mas já podemos desfrutar de algumas dimensões do sábado. Estamos ainda neste mundo, mas já podemos desfrutar de algumas bênçãos que estão reservadas para nós na eternidade. Já podemos usufruir da presença do reino de Deus entre nós. Já podemos ensaiar aqui no mundo uma relação de harmonia, de paz, de inocência, de singeleza, de pureza. Quando lavados pelo sangue, podemos então nos relacionar plenamente com o nosso Deus. O reino de Deus será estabelecido em breve, mas já podemos comer
os seus primeiros frutos. Posso ouvir um amém? Posso ouvir um glória a Deus? Jesus, a palavra, ele é o pão do céu. Jesus, a palavra. João capítulo 1, versículo 1, diz assim: no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. E ainda o versículo 14 vai dizer assim: aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, a glória como a do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Deixou claro que ele mesmo é o pão do céu. O pão do céu, o pão da vida, que Deus o Pai tem para dar, para oferecer a todo aquele que crer. João, capítulo 6, versículos 31 a 35, deixa bem claro isso quando diz assim: os nossos antepassados comeram maná no deserto, como está escrito, e lhes dei a comer pão do céu. Declarou-lhes Jesus: digo-lhes a verdade, não foi Moisés quem lhes deu o pão do céu, mas é o meu Pai quem lhes dá o verdadeiro pão do céu, pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Disseram eles: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Então Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem em mim, que vem a mim, nunca terá fome. Aquele que crer em mim, nunca terá sede. Glória a Deus! Louvado seja Deus! O pão de amanhã é o próprio Cristo, ou a plenitude de Cristo, a presença viva, dinâmica, atuante de Cristo em nós. Dois trechos da Bíblia podem ser somados nesse quebra-cabeça para formar o quadro completo desse momento maravilhoso. O primeiro diz que temos o Espírito Santo como um primeiro presente de Deus. Diz assim a palavra de Deus em Romanos 8, de 23 a 28. E não é só isso, mas nós mesmos que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente a nossa adoção como filhos, a redenção de nosso corpo, pois nessa esperança fomos salvos. Mas a esperança que se vê não é esperança. Que espera por aquilo que está vendo, mas que esperamos o que ainda não vemos. Aguardamo-lo pacientemente. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Amém? O segundo texto bíblico nos ensina que devemos pedir ao Pai para que Ele nos dê o Espírito Santo. Lucas capítulo 11, versículos de 9 a 13 diz assim: por isso lhes digo, peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede, recebe. E o que busca, encontra. E aquele que bate, a porta será aberta. Qual pai que entre vocês, se o filho lhe pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas a seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo a quem o pedir. Então, nós temos o Cristo, a palavra, a revelação máxima de Deus, que é o pão do céu, e temos o Espírito Santo em nós, para manter essa intimidade e essa possibilidade de vivermos o nosso pão de amanhã, o nosso momento com Deus, a nossa busca incessante a Deus e usufruirmos das bênçãos de ensaiarmos aqui na terra aquilo que será lá no céu, pois o reino já está entre nós. Você crê nisso? Diga amém. Portanto, podemos sim arriscar
uma tradução alternativa para o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Embora ficasse um pouco mais longa, seria mais ou menos assim: a plena comunhão espiritual com teu Filho Jesus, o pão da vida, mediada pela presença do Espírito Santo em nós, nos dá hoje. Sabemos que experimentaremos essa plena comunhão contigo um dia lá no céu. Mas enquanto estamos aqui na terra, já queremos experimentar desta comunhão. Pedimos que Cristo seja cada vez mais real em nós, para que possamos experimentar hoje a plena satisfação e assim experimentar que nem só de pão vive o homem. Esta seria uma forma de orar de maneira abrangente e ampla a frase: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Vamos entender que podemos estender mais, ampliar mais a nossa compreensão desta verdade. É importante compreendermos assim. Podemos ir além, podemos pedir mais, podemos entender que não se trata apenas de uma questão material, não se trata apenas de pedir condições financeiras para fazer a compra todo mês. Trata-se de algo muito mais especial. Inclui também isso, mas inclui sim a possibilidade de viver uma relação próxima, íntima, profunda com Deus, a ponto de antever os milagres e os mistérios dos céus aqui nessa terra. Quando alcançamos essa compreensão, podemos viver neste mundo com as mesmas necessidades naturais a qualquer outro ser humano. Medos, fraquezas, dores, emoções, aquelas emoções que às vezes são afetadas pelas circunstâncias da vida, como estamos vivendo nesses tempos, de dificuldades, necessidades naturais, enfermidades, quer físicas, quer emocionais, quer psicológicas e até mesmo espirituais, estamos sujeitos a ela. Podemos sentir sede, podemos sentir fome fisicamente, podemos sentir todas as necessidades naturais desse mundo enquanto estamos aqui. Mas uma coisa é possível: não obstante a nossa humanidade, as nossas limitações e este corpo que perece, podemos viver uma vida de rei e súdito, pai e filho, senhor e servo, salvador e redimido. Membros da família de Deus, podemos viver essa realidade nesse mundo. Ó Deus, dá-nos hoje o pão de amanhã. Assim como deste para o povo no deserto, na sexta-feira, o pão do sábado, para que pudéssemos usufruir do sábado de maneira plena, em busca da tua presença. Que possamos viver de maneira plena, buscando a tua presença aqui na terra, porque o mais o Senhor fará. Posso ouvir um glória a Deus? Mas o nosso olhar deve ser outro. Não a visão que o mundo tem diante das adversidades. Não a visão que as pessoas que não têm Cristo têm diante da luta e da dificuldade. Nossa reação ante a adversidade são diferentes, as nossas reações são diferentes. Isso porque sabemos que a nossa vida não se limita a esse tempo presente. A nossa vida não tem a ver apenas com as coisas deste mundo. Veja que declaração linda o apóstolo Paulo faz em Romanos 8, a partir do versículo 18. Vamos ler até o versículo 22, diz assim: considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Essas aflições que a gente vive aqui nem se compara com a glória. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à futilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada seja libertada da escravidão da decadência em que se encontra, para a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Oh glória! Sabemos que toda a natureza criada geme até agora com dores de parto, mas isso tudo é momentâneo. Há uma bênção reservada para os que são de Deus, e você já pode antever essa bênção pela fé. Dá-nos hoje o pão de amanhã. Não sei como está a sua vida, qual luta você tem vivido,
como estão as suas emoções, como está a sua saúde mental, a sua saúde espiritual, ou a sua saúde física. Eu não sei, talvez você esteja vivendo agora uma batalha. Sabemos de irmãos nossos tão queridos e parentes de irmãos nossos tão queridos que estão enfrentando adversidade na saúde física, alguns também na vida emocional, outros até afetando o seu psicológico. Mas eu quero dizer para você o seguinte: quando você ora, dá-nos hoje o pão de amanhã, o pão de cada dia, você está dizendo: eu quero firmeza espiritual, eu quero saúde espiritual, eu estou neste mundo sujeito a todas as adversidades, sujeito a todos os problemas e posso ser alcançado a qualquer momento por qualquer dessas dificuldades, mas uma coisa eu sei em quem tenho crido. E as coisas que passamos aqui não podem se comparar àquela gloriosa, majestosa, tão grandemente aguardada experiência vivida entre nós e Deus, quando plenamente se revelar o seu reino. Então, Pai, enquanto estamos aqui, dá-nos hoje o pão de cada dia. Que Deus nos abençoe. Amém. O meu Deus é o Deus do impossível. Jeová Jireh, o grande El Shaddai, que abriu o mar vermelho e ao seu povo fez passar, e da rocha água limpa fez brotar. O meu Deus é o Deus do impossível, que liberta encarcerados das prisões, faz da estéril mãe de filhos, restaura a alma do ferido e dilata o amor nos corações, e dá vista aos cegos e aos surdos faz ouvir, faz a tempestade se acalmar, andou por sobre o mar e aos mudos fez falar, paralíticos e coxos fez andar. O meu Deus é o Deus do impossível, é o mesmo hoje e sempre há de ser. O meu Deus é o Deus do impossível e fará o impossível pra você, e fará o impossível por você. Vamos orar ao Senhor. Deus de amor,
Muito obrigado, Pai, porque Tu estás nos céus, Teu nome é santificado, mas queremos, ó Pai, que o Teu reino venha sobre nós e entre nós e dentro de nós. E queremos, Pai, que a Tua vontade seja feita assim na terra, como é feita aí no céu. E para que a Tua vontade seja feita aqui na terra, como é feita aí no céu, na minha vida, eu quero, Pai, que Tu me dê o pão de amanhã, o pão de cada dia. Pai amado, enche a nossa vida com a Tua graça e o Teu favor. Fortalece a nossa vida espiritual para enfrentar as lutas, as adversidades, os problemas, as enfermidades, as epidemias, as pandemias, as barreiras, as dificuldades, as perdas, as dores, os medos, os temores. Fortalece, Pai, a nossa vida. Vai ao encontro do coração e da mente dessa pessoa que ora comigo agora e fortalece, revigora a sua vida e que possa crer que enquanto está aqui nesta terra, ainda que sujeitas às adversidades deste mundo, ele pode ou ela pode usufruir da graciosa presença de Jesus Cristo no seu coração. Pode usufruir de um relacionamento profundo, harmonioso, glorificador com o Senhor e pode ter a sua vida abastada espiritualmente e fortalecida, alimentada, abastecida para enfrentar qualquer que seja a luta e declarar pela fé que diante de todas as adversidades, de todas as enfermidades, de todos os medos, de todas as lutas que enfrentarmos, até mesmo as perdas, diante de todas estas coisas, nós somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Em Cristo Jesus é que oramos hoje e sempre. Amém. Posso ouvir um glória a Deus? Louvado seja o nome do Senhor. Que você tenha uma noite de paz, guardado, protegido e abençoado pelo Senhor. Onde quer que você esteja agora, sinta-se abraçado pelo Pai amoroso, Deus fiel. E continua conosco na live que segue ali no nosso canal do Instagram, nosso perfil do Instagram. E ainda antes de sair do YouTube, se ainda não se inscreveu, clica aí em inscrever-se e você vai nos ajudar a chegar a 1000 inscritos, que é o nosso alvo, tá bom? Tenha uma boa noite, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a sua vida.